Fala aí, gente! Boa noite! Seja bem-vindo ao BravoCast. O BravoCast. Rolou, hein, Estevão? É isso aí, cara. É isso aí. Depois de um tempo aí, né, falando a respeito, de repente rolou. É. Rolou. Aconteceu o primeiro aqui. E aí, Eduardo, qual que é a sua sensação nesse momento aqui, cara? Cara, meu coração tá saindo pela boca, velho. Adrenalina lá em cima, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de propósito, de estar fazendo o que eu nasci pra fazer, de poder Top. compartilhar histórias que vão mudar vidas aqui. Top, E o top. interessante é a gente pensar de onde que surgiu essa ideia de fazer Legal. o podcast, né? Olha, antes mesmo de vocês conhecerem a gente, né? Vamos falar um pouquinho de como que surgiu essa ideia aqui. Eu tava desanimado pra treinar. Fazia tempo, fazia um ano. Foi a primeira vez que eu fiquei um ano sem treinar. E aí comecei a pensar, falei, cara, o que que eu poderia fazer? Quem que eu posso arrumar pra poder ser um parceiro pra gente treinar junto? E aí fui lá, te chamei, convidei você pra treinar junto comigo, começamos a treinar e aqui estamos nós, né? De um treino de academia, olha o que que rolou. Mas a parada é o seguinte, na academia, pessoal, a gente ficava batendo um papo, né? Falando sobre negócios, falando sobre mentalidade, sobre metas, sobre resultados, sobre vendas, sobre estratégias que nós estávamos adotando no nosso negócio, sobre coisas que nós queríamos fazer, projetos. E a gente fala alto, né, mano? O pessoal da Fala. academia ouvia a gente falando e falava, ô, ao invés de vocês treinar, vocês ficam falando, por que vocês não fazem um podcast pra vocês? Gente, E aí, surgiu ó, disso. rolou. Surgiu disso. A galera vivia chamando a gente pra. Falar, cara, vocês não vão treinar, não? Pô, já passou um tempão, eu tô passando ali do outro lado, tô vendo que vocês estão aí só conversando, na maior conversa. Só que sempre colava um do lado e ficava ali e se interagia no papo, né? Que era um Aham. papo de mentalidade, de empreendedorismo, um pouco do reino também. Então, um assunto que acabava que durava o treino, ao invés de ser uma hora, ficava 2 horas lá, né? Por aí, mais ou menos. O interessante, eu já tiro um insight aqui, é que quando a gente faz parte de um bate-papo onde a conversa é interessante, acontecem mudanças, cara. Sim. Porque teve vários assuntos que a gente conversou que me edificou muito, que me fez Sim, pensar você tá doido. diferente. Eu acredito que foi uma troca, né? Que também tenha colaborado muito pro teu crescimento. E quem tá participando agora aqui na mesa, no podcast, no BraboCast, cara, vai ouvir os nossos assuntos, os assuntos dos convidados que a gente vai trazer. E se o pessoal ficar ligado, Estevão, com certeza vai ter mudança de mentalidade, não vai, cara? Ah, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu acredito que através da nossa história, através daquilo que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, todos os passos, né, desde o começo, as frustrações, os desafios, como foi para começar e depois o processo quando começou a engrenar e aí começou a acontecer as coisas, né, como foi para tomar as decisões. Eu acho que todo esse processo aí pode edificar muito quem está começando ou quem está no caminho. Sim. Né? E alguns pontos que a gente vive hoje, a gente quer compartilhar, né? Essa ideia é compartilhar aí para que o pessoal consiga utilizar isso no dia a dia e conseguir ter uma mudança aí, assim como nós tivemos e estamos tendo, né? Estamos vivendo transformações ainda, não somos perfeitos, não estamos ainda onde nós queremos chegar, estamos muito longe. Porém, tem bastante coisa aqui que eu acredito que vai agregar, né? Mas nós esquecemos um ponto, Eduardo. Fala Passamos aí, um qual que ponto aqui. foi? Fala um pouquinho de você, cara. Poxa vida, olha que bacana. É o seguinte, pessoal, eu sou um cara muito sonhador, vou dizer assim. Eu ouvi a voz no meu coração, a voz de Deus, falando pra mim que ele tinha um grande propósito no meu coração, um grande propósito comigo na terra. Depois que eu ouvi essa voz, a minha vida mudou literalmente. E hoje em dia eu sou guiado por essa voz. Eu fiz coisas que parecia loucura aos olhos das pessoas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em empreender, eu já estava estabilizado, eu tinha uma formação em engenharia, aquilo que você sonha em fazer, né? Que é dentro do sistema. Você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade, você tem que arrumar uma boa empresa para trabalhar, e depois você vai lá e compra teu carro, compra tua casa, aí sim você vai ficar bem, aí na aposentadoria você vive sua vida. Eu tava seguindo esse protocolo. Só que no meio do caminho eu ouvi a voz e eu entendi que existia algo muito maior dentro de mim e isso não podia ficar preso, cara. Então, depois que eu ouvi essa voz, eu comecei a pensar diferente, pensar fora da caixa. Foi o que me permitiu a me tornar quem eu sou hoje e a desejar compartilhar com as pessoas uma ideia diferente, uma visão de mundo diferente, a mostrar para as pessoas que elas podem ser quem elas quiserem ser. Então, eu sou um cara que pensa assim, que nasceu para viver um propósito, para deixar um legado, para mudar histórias, para impactar pessoas, para compartilhar o que eu passei e mostrar o caminho. Meu maior prazer é esse, mostrar o caminho para as pessoas e o caminho para onde? Para dentro delas, que é onde está a resposta que vai levar elas para outro nível. Então eu sou um mensageiro, cara. Eu sou um mensageiro e meu sonho é deixar um legado no coração das pessoas. Sou eu, esse cara aí, velho.
Muito doido, né? Top, caraca, eu nunca tinha te ouvido falar isso aí, cara. Tá vendo? Gente, a gente tá sempre junto, né? Nasceu na academia ali uma irmandade, foi uma amizade, se tornou uma irmandade, e hoje a gente tá sempre trocando ideia, tá sempre envolvido em projeto junto e tal. E essa parte, mesmo conversando com ele quase todos os dias, não sabia, né? Então, é interessante isso. E, cara, até compartilhando um pouco da minha história também, né? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de mim, com certeza não, porque com certeza deve ter muita gente assistindo isso daqui. Né? Eu sou Estevam Borges, de Souza, sou de Campinas, empreendo há 6 anos, 6 para 7 anos que eu estou empreendendo, é praticamente o tempo que eu me casei, né? Que eu venho empreendendo. Tinha tentado fazer algumas coisas antes, mas com intenção de ter uma renda extra. E 6 anos e meio para cá foi quando eu decidi migrar de vez, né? Eu também, assim como você, também trabalhava registrado, era CLT, e não tenho nada contra, tá? Porém, eu penso que se você quer construir algo grande na sua vida, existem algumas barreiras, existem alguns limites, algumas coisas mais voltadas para a política dentro de corporação que às vezes te limitam. E porque eu queria viver, não só como só financeiramente, mas também de vida, aquele ambiente não iria me proporcionar. Né? Então, tipo, ter uma vida boa com meu filho, ter uma vida boa com a minha família, com a minha esposa, com a minha família, poder curtir, poder ter lazer e tudo mais. Eu acredito que isso não iria ser concretizado tão cedo, e eu não via isso dentro do mercado onde eu trabalhava, eu via o contrário, né? Eu via pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas vivendo uma vida totalmente acabada, sabe? A pessoa mais alto escalão que eu via era um cara que estava muito acima do peso, era um cara que fumava muito, um cara que bebia bastante e que não via família, vivia 24 horas em prol da empresa. Eu olhava para aquilo e falava, cara, não é isso que eu quero para mim, né? E eu fui criado de uma forma, Eduardo, que minha mãe sempre me fez querer mais, né? Sempre falou assim, cara, você precisa estudar, você precisa ser alguém diferente, você não pode ficar no mesmice, você não pode ser isso, não pode ser aquilo, então você tem que estudar, você tem que se virar, você tem que correr atrás. Sempre foi assim, né? Então, naturalmente, isso iria acontecer em algum momento. E aconteceu comigo, a decisão por empreender foi por conta da necessidade, foi por conta do caos, do problema. Eu tinha acabado de me casar, estava com um problema financeiro no meu casamento, tinha comprado apartamento, tinha comprado carro, tinha feito festa de casamento, um monte de coisas, saíram as coisas do controle. E aí eu me vi numa situação que eu precisava arrumar mais uma fonte de renda. E decidi arrumar uma fonte de renda. Nisso que eu arrumei essa fonte de renda, resumidamente aqui para vocês, eu comecei a me encantar pelo que eu estava fazendo, porque eu comecei a ver que eu levava um pouquinho de jeito pro negócio. Que mesmo tendo um cargo de liderança na empresa que eu trabalhava, eu vendendo... Com vendas, eu comecei vendendo os produtos que eu vendia como empreendedor, eu consegui equiparar o meu salário. E aí foi onde eu comecei a olhar, falei, cara, se eu dedicando 2 horas do meu dia, eu estou tendo o mesmo resultado que eu dedico 12 horas por dia, porque era mais ou menos isso que eu dedicava, falei, tá meio estranho esse negócio. E se eu dedicar nesse lugar que eu dedico 2 horas, eu dedicar as mesmas 12? O que será que pode acontecer? E aí foi onde eu comecei a sonhar. Aí você começa a entender que não tem limite, né? Exatamente. Depende do seu esforço e do que você quer fazer. Eu acho que essa questão de nada contra também, né? Na questão do CLT, acaba limitando um pouco. E quando o cara tem sede, tem um desejo de vencer, e ele vê a oportunidade nisso, empreendendo, como você viu ali, vendendo, falou, poxa, não tem limite. Isso é um copo de água para quem tá no deserto, né? Exatamente. O cara quer fazer mais e mais e mais. Eu não comecei empreendendo por causa da necessidade, Estevão. Eu estava fazendo um estágio de engenharia na época, numa empresa de engenharia térmica. E eu me lembro que na época eu estudava muito teologia, cara. E eu queria alguns livros para me poder estudar, aprofundar no assunto e tudo mais. Eu ministrava muita palavra. E o que aconteceu? Eu me cadastrei num site de um pastor muito conhecido, chamado Pastor Silas Malafaia. Sim. Ele tinha a livraria dele, Central Gospel. E aí a galera que era sócio dele, digamos assim, um revendedor dele, tinha um desconto maior. Aí tinha que comprar um valor específico, eu não lembro na época quanto que era. Aí eu falei, poxa, então eu vou comprar bastante, porque aí eu vou ganhar um desconto de revendedor. Aí eu peguei e comprei lá todos os livros que eu precisava. Esperei uns dias, chegou no escritório onde eu trabalhava. Só que aconteceu algo inusitado, cara. Quando chegou esses livros lá no escritório, o pessoal tudo queria ver os livros. E o pessoal gostou dos livros. Aí alguém perguntou, você quer vender o livro, Eduardo? Eu falei, opa, eu quero, revendedor, vender e tal. Então beleza, quero sim. Aí, cara, eu vendi quase todos os livros, sobrou um só, que eu vendi no dia seguinte. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui, cara. E aí, parece que eu trombei com a oportunidade, né? Eu não tinha programado nada disso, apareceu a oportunidade. Então, eu peguei e abracei ela.
Falei, bom, é interessante, vai entrar uma grana a mais. E eu comecei a pedir mais livros, comecei a divulgar para mais pessoas. Daqui a pouco começou a surgir uma demanda diferente daquilo que eu oferecia, então eu tive que procurar novos fornecedores. E aí eu comecei a ir para São Paulo buscar livro, trazer livro. Quando eu fui ver, eu tava vendendo 4, 5 mil de livro por mês. Eu falei, uau, que Caramba. doideira esse negócio. Mas mesmo assim eu continuei no CLT e fazendo em paralelo isso. Era uma renda Legal, extra. Então legal. eu acho que cada um tem o seu jeito de encontrar o caminho, né? Mas tem que estar atento. Às vezes Exatamente. a necessidade te força, que foi o teu caso, o que aconteceu. Às vezes a oportunidade aparece, mas tem que estar atento para aquilo e abraçar. E querer saber o que vem depois ali. Exatamente, cara. E você falando sobre isso, quer dizer que você sabe vender livro já, então? Quando a gente lançar o nosso, já sabe, né? Nossa, show de bola. Vamos arrebentar de vender, Top, cara. cara, top. É bem interessante isso, né? Cada um tem um ponto inicial ali que faz decidir empreender, né? Eu não sei se você tinha na sua família alguém que empreendia muito próximo de você. Eu tive minha mãe, que por diversas vezes tentou diversos negócios e ela ainda empreende hoje, né? Não foi muito bem sucedida, teve momentos que foi sucedida, teve momentos que não e tal, altos e baixos. E ao mesmo tempo indo para o CLT e tudo mais, mas eu tive essa visão de enxergar que existia um outro caminho também, né? E isso, de alguma forma, veio dentro de mim, né? De alguma forma veio dentro de mim no ponto de, cara, eu preciso fazer algo para eu alcançar aquilo que eu quero, né? E se aqui não está indo, eu preciso achar alguma outra maneira, algum outro caminho. Então, Sim. essa questão de você criar soluções, ir atrás e tudo mais, isso é bem interessante do empreendedor, né? Mas me fala um pouquinho mais, cara, sobre essa visão. Depois disso, o que você passou a fazer? Você falou que você continuou em paralelo e tudo mais, mas como que foi o pós, né? Como que você decidiu? O que você fez depois? Como que foi? O que acontece? Eu continuei vendendo os livros e continuei trabalhando. Tava fazendo estágio, tava no ramo de engenharia, tava seguindo o protocolo, tava ganhando bem, queria continuar ali. E foi indo. Eu lembro que eu fiz o estágio faltando uns 2 anos para encerrar a faculdade. Então acho que foi ali 2015, começo de 2015, eu estava fazendo o estágio. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa. Quando eu terminei a faculdade que veio a questão. Porque assim, eu ganhava aquela grana ali em paralelo, mas nunca levei a sério. Eu falei, vou ter um negócio desse. Não, só uma grana a mais. Eu vou ser engenheiro. Era isso na minha cabeça. Porque eu tava focado no dinheiro. Eu queria ganhar grana e eu fui pra faculdade, fiz a faculdade de engenharia porque eu fiquei sabendo que dava grana. Eu não falei assim, eu vou ser engenheiro porque é legal ser engenheiro. Não, eu falei, eu vou ser engenheiro porque eu quero ganhar dinheiro, cara. Eu quero viver bem e tal. Mas quando acabou a faculdade, Estevam, aconteceu algo. Eu me senti vazio, cara. Eu tava com o canudo na mão, tava trabalhando numa outra empresa já no segmento de engenharia civil, trabalhando com vendas, parte comercial, mas tava vazio, cara. Tava vazio. Eu me fiz a pergunta: é isso que eu quero pra minha vida? É esse o propósito que Deus tem pra mim? E aí aconteceu algo muito interessante. Minha esposa estava fazendo faculdade na época e ela teve uma aula de coach na faculdade. E ela veio falar pra mim, amor, eu tive aula de coach, sabe o que é coach? Eu falei, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não fazia ideia do que era coach. E eu acho que tava começando essa parada de coach, né? E aí ela falou pra mim que, é sobre autoconhecimento, é sobre fazer perguntas, é sobre traçar metas. Eu falei, poxa, interessante isso aí, né? Aí eu fui e comprei um livro do pastor Tiago Brunet, 12 dias para atualizar sua vida. Top. Cara, quando eu li aquele livro lá, ele me fez refletir sobre a minha vida, me fez perguntar sobre mim, me fez olhar para dentro de mim e entender qual que é o propósito que Deus tem comigo. Eu terminei a faculdade em 2016, eu fiquei um ano que nem um caçador, cara, procurando o meu propósito. Eu queria encontrar esse negócio, eu queria saber o que era, pra que eu nasci, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, onde vai ser, e ir atrás disso com sede. Então fui lendo mais livro, fui fazendo treinamento, não sei o quê, até que eu entendi que era sobre pessoas. Que era sobre ajudar pessoas a chegarem em outros níveis, a se conhecerem, a entenderem quem elas são em Deus, onde elas podem chegar. E isso foi me dando cada vez mais sede, cara. Cada vez mais sede. E aí eu fui me desafiando em outras áreas. A gente passou a vender, depois de um tempo, a gente vendeu sapatilhas também, eu e a Fer. Aí depois não tava muito legal, a gente não curtia muito, a gente mudou, começou a vender Rinodê. Você também fez Rinodê? Eu fiz Rinodê, cara. E foi uma Legal. escola, foi legal, sabe por quê? Porque a gente aprendeu muita coisa lá. Tinha Que ano muita que foi isso? palestra. Cara, eu acredito que foi 2017. 17, 18, por aí. Eu não sou muito bom com datas assim. Mas foi nessa época. Fiz Rinodê, aí não deu muito certo também, saí fora. E foi indo, cara, foi caminhando. A última coisa que eu fiz vendendo era é, camisetas. Camisetas. E aí eu vendia roupa
E eu tive que decidir viver disso, né? Sair, se desligar do CLT lá, de uma vez por todas. E o que me fez se desligar do CLT foi entender o propósito, foi gerar o autoconhecimento, foi criar coragem para poder se desligar. Porque eu acho que é uma barreira que você tem que romper, né? Então batia a insegurança, o medo, falar, putz, cara, como que eu vou fazer isso? Eu já tô aqui, tá tudo certo. As pessoas falavam assim pra mim, você é louco, aqui você tá ganhando bem, você vai sair daqui. Eu tive que ignorar aquilo, eu tive que renovar minha mente, eu tive que mudar minha mentalidade e entender que era sobre o propósito. Então o propósito me puxou pra fora da empresa. E aí eu tive que me virar, né? Aí nessa época eu comecei a vender a camiseta. Tô tentando organizar as ideias aqui. Foi nessa época que eu comecei a vender camisetas e fui indo, cara. E hoje eu tenho uma empresa, a gente tem uma ótica no Matão, né? Em Sumaré. A ótica foi o próximo passo, depois das camisetas. Foi depois das camisetas. Legal, legal. Essa da ótica segura aí que tem pergunta boa pra vir aí, cara. É. Deixa eu te perguntar um trem aqui agora. Vamos lá. Peraí. Eu tive uma barreira, cara, e tive que romper ela pra tomar atitude, gerar ação e começar a empreender. Deixar pra trás algo. E a maior barreira dentro de mim, eu acredito que era eu mesmo, porque eu me sentia inseguro. Eu não achava que eu era capaz de tocar um negócio, eu acreditava que não ia dar certo. Eu quero saber de você. Você enxergou essa barreira quando você teve que tomar essa decisão de sair do CLT e começar a empreender? Se foi essa barreira de fato, mas se não foi, qual barreira você teve que passar para poder começar um Cara, CLT? foi assim, ó. Inclusive foi na Rinodê também, viu? Que eu comecei. Por Aí, isso que ó. eu falei. Eu comecei a empreender na Rinodê, vendendo perfume. E foi muito doido isso. Porque eu não tinha capital pra iniciar. E eu tive que dar um jeito, né? Então é um ponto que eu acredito que todo empreendedor tem que ter. Você tem que ser uma pessoa que cria soluções e não problemas, né? Você até cria problemas, lógico, para você criar soluções em seguida, mas quando você vê problema, você não foca no problema, você procura a solução para ele. E eu lembro que quando eu comecei, não vou fugir da sua pergunta, tá? Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para comprar o kit, que era 200 conto. Não tinha, velho. 200 e pouco, se eu não me engano. Esse nem é o kit mais top, era o Não, era o básico. mais básico, que você pegava 2 perfumes. Só pra você estar dentro do jogo. Pra começar, eu não tinha esse dinheiro. E aí eu vi meu primo vendendo, mano. Meu primo vendendo, eu falei, cara, putz, como que eu posso começar? Faz o seguinte, você não consegue emprestar pra mim essa maletinha sua de perfume, não? De amostra? Ele Você emprestou pra começou mim. sem grana. Comecei sem grana, mano. Ele emprestou pra mim essa maletinha, eu peguei essa maletinha e saí oferecendo pra todo mundo que eu via na frente. Falava, cara, olha isso aqui, olha esse perfume aqui, esse aqui foi campeão no ano X e não sei o quê. E pá, aquelas conversas, né, de vendedor sem saber vender, porque eu não sabia ainda direito. E comecei a vender, cara. O pessoal fala, não, eu quero sim. Eu falo, putz, e agora, né? Vou ter que arrancar o dinheiro dessa pessoa antes de ir lá, porque eu não tenho dinheiro pra investir. Ele vai ter que dar o dinheiro dele pra eu comprar o perfume pra ele. E foi assim, mano. Eu conseguia convencer a pessoa a dar o dinheiro pra poder comprar o perfume. E aí começou o negócio, né? Eu comecei o negócio sem nada. Só com uma maletinha na mão e comecei a comprar, revender. E de repente eu vi, já tinha feito mais de R$ 1.000 nessa brincadeira. Isso aí foi assim, eu fui passando por esse processo, comecei a ganhar dinheiro vendendo o produto. E dentro desse projeto, a gente olha assim, o empreendedor, naturalmente, quando ele começa a ganhar grana, ele começa a olhar e falar quais as possibilidades que eu tenho para eu poder expandir o negócio. E a possibilidade que tinha era eu trazer mais revendedores que iriam me ajudar no negócio. Só que para isso eu precisaria vender uma ideia, eu precisaria vender um projeto para ele, que ele investindo um valor X, ele iria conseguir, assim como eu, conseguir construir algo. E a minha maior barreira era essa. Era o meu maior desafio. Eu não conseguia vender a ideia para as pessoas. Eu vendia perfume muito fácil, mas vender a ideia era um puta de um desafio para mim, cara. E eu ia, batia, cara, participava de treinamento e nada acontecia, velho. Nada acontecia. Eu falava, caramba, velho, eu participo de treinamento, parece que eu não pego aquilo que eu preciso. Eu vou colocar em prática, o negócio não acontece. E aí começou a passar um tempo, eu tava muito frustrado. Eu caí numa palestra de coaching também. Era uma palestra de coaching, eu vi o cara palestrando, falei, caraca, esse cara é bom, hein, velho? Ô, loucos, como que esse cara consegue ter conteúdo pra 12 horas falando aí sem parar? E fiquei nessa neura. E aí, eu peguei e coloquei que eu iria fazer uma formação em coaching pra eu conseguir me destravar a fazer isso. Porque na época, trabalhando com a Rinodê, eu precisava palestrar pra poder trazer outras pessoas, precisava apresentar o projeto. E às vezes era bastante gente. E eu precisava desbloquear isso. E eu estava trabalhando na época como CLT também ao mesmo tempo. Eu tinha um salário muito bom para a época, para um menino de 24 anos. Um salário muito bom. Como eu era coordenador lá de logística. Então já estava há algum tempo, já tinha galgado alguns passos lá dentro.
E tava bem, cara. Tava coordenando uma operação grande. Sim. E com possibilidade de crescimento, inclusive. Que quando eu fui sair, descobri que já estavam para me promover. Eu falei, já era, já saí. E, ao mesmo tempo, eu comecei a lidar com isso. Eu estava começando a ganhar dinheiro, ao mesmo tempo, em uma parte eu não conseguia fazer funcionar por causa da minha autoconfiança e tudo mais. Eu não conseguia transmitir para as pessoas aquilo que eu queria. E eu não queria mais ficar no CLT. E eu comecei a enfrentar essa barreira, que foi a pergunta que você me fez. Comecei a enfrentar essa barreira de, putz, e agora? Vou, não vou? Se eu for, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? E se eu for e der tudo errado? Né, E aí eu tenho família, tenho minha esposa agora, eu tenho conta para pagar, tenho apartamento, tenho carro, tenho não sei o quê. E como é que eu vou fazer? Eu comecei com esses pensamentos. E aí, como se não bastasse, né? Na empresa era a mesma coisa. O pessoal olhava, você é doido, você tá maluco, você não vai fazer isso não. Para, todo mundo quer o seu cargo, pô, você é um dos mais novos aqui e tá no cargo que todo mundo quer e você vai sair fora? Era a mesma história. Era a mesma história, velho. E aí, nisso, eu fui indo... Quando eu participei de um treinamento, na Seal Coaching, na época, eu participei de um treinamento e eu falei assim, ó, eu vou comprar esse treinamento. Cara, eu também passei pela Seal Coaching. Passou também. Doideira, hein, velho? Campinas, né? Que é a região. Cara, quando eu participei desse treinamento, eu falei assim, eu vou participar desse treinamento. E lá dentro eu vou tomar a decisão se eu vou sair da empresa ou não. Se vai ser agora ou não. Porque o cara falou pra mim, não, você vai vir aqui, você vai se descobrir, você vai descobrir seu propósito, você vai conseguir ter mais autoconfiança, você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. E eu falei, cara, é verdade isso aí? Eu vou acreditar. Ele falou assim, não, se você vê que não valeu a pena, eu devolvo o seu dinheiro. Eu falei, beleza, então eu vou. Só que eu vou participar já em mente que eu vou tomar a decisão de sair da empresa. E aí eu fui, cara. Você foi obstinado. Fui obstinado. Eu falei assim, se eu virar uma chave em mim lá, eu saio fora da empresa. Vou pedir a conta. Vou pedir pros caras me mandar embora. E foi batata. Saí de lá daquele jeito, né? Você sabe como é que sai de lá, né? Saí de lá, agora vou conseguir, vai dar certo. Porque não sei o quê. Nossa, cara, agora, velho, mudou tudo a que eu frequência, faltava. a energia lá em cima. E pá, e pum, e saí de lá, já fui, conversei com o gerente da empresa e tal. Consegui sair fora. Né? Resumo, demorou pra caramba pra dar certo. Demorou pra caramba, mas deu certo que eu saí. Cara, é legal pensar assim, tipo, mostrar, né, na realidade o que acontece, né? Tem pessoas que vendem a ideia de empreender na internet e falam, você vai empreender, no primeiro mês você vai faturar XYZ, no primeiro ano você vai fazer tanto. E não é bem assim. Eu acho que o nosso papo ele tá indo mesmo para um caminho de mentalidade, né? É o que aconteceu. Eu tenho um pouco de dificuldade de organizar a minha história e contar ela. Você vê que eu vou meio desorganizado, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Você falando aí sobre essa questão de encontrar o desafio, de ter que lidar com essa barreira interna, eu acho que é algo que todo mundo vai sentir, cara, pra poder fazer. E às vezes tem pessoas que precisam de algum empurrãozinho, né? Eu lembro que quando eu tava lá na Luminovo, na época, trabalhando e ao mesmo tempo estudando muito, porque eu queria sair de lá pra poder dar treinamentos e palestras e tudo mais, e as pessoas sabiam que eu queria fazer. E um dia, cara, a menina que trabalhava no caixa, a Mara, falou assim pra mim, tipo, eu levantei da minha mesa, né? Era 3 mesas, uma primeira, uma segunda, uma terceira mesa. Eu ficava nessa e no fundo assim tinha um caixa da empresa, né? De vez quando a gente levantava, batia um papo, eu tava conversando com ela. Aí ela tocou no assunto assim, se você é tão inteligente, por que você tá sentado nessa cadeira aí ainda? Puta, que soco gostoso, mano. Foi no queixo, foi cruzado, bum! Eu respirei fundo e falei, é verdade, né, cara? Se eu sou tão inteligente, por que eu tô sentado nessa cadeira ainda? Foi a hora que eu entendi, eu já tenho tudo que eu preciso pra poder sair daqui, eu tô enrolando pra quê? Ou por que eu tô enrolando? Aí é essa zona de conforto aí. A insegurança, será que vai dar certo mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir fazer o negócio rodar? Como que vai ser isso? Então o medo do desconhecido dá uma travada, né, Estevão? Dá uma travada. Brother, vamos engatar uma ideia aqui? No sentido de mentalidade ainda. Como que você acredita que você conseguiu vencer o medo do desconhecido? Porque quando você parte para fazer o que tem que ser feito, você tem a visão do início disso, né? Mas o nosso medo tá concentrado no quê? Num fim que não vai dar certo. A gente olha lá, putz, mano, isso não vai dar certo. A gente tem um começo e não tem certeza como que vai ser no final. O que você fez, cara, para poder conseguir dar sequência e fazer dar certo de fato? Porque você conseguiu fazer dar certo, por isso você tá aqui agora. Foram longos anos, mas deu certo. Ué. Na verdade, assim, né? Foram diversos aprendizados. Então, tivemos vários altos e baixos, até o negócio começar a engrenar. Mas essa questão que você perguntou do medo pra mim, eu lembrando agora, eu participei dos treinamentos. E no treinamento não foi só um treinamento
para me desenvolver, né? E pronto, não aprendi ferramenta nem nada. Não, eu aprendi, foi ao contrário. Eu aprendi diversas ferramentas e meios para eu conseguir romper medo, romper barreira e tudo mais. Legal. E aí eu entendi uma coisa, olha essa sacada. Eu aprendi o seguinte, falei, cara, para eu conseguir romper essa energia negativa, esse medo de começar, eu preciso ter um alvo muito bem definido. Então eu comecei a definir um alvo, definir o que eu queria, definir o que eu poderia alcançar através do que eu estava fazendo. E eu comecei a colocar metas a respeito disso. Metas e objetivos grandes, cara. Coisa que quem olhava fala assim, esse cara é doido, né? Não vai alcançar esse negócio não vai chegar nunca. Não vai de jeito nenhum. Metia lá em cima. E aí eu comecei a colocar isso para me impulsionar. Então todo dia de manhã eu visualizava, eu via, eu me empolgava, me emocionava, as coisas dando tudo errado. Mas eu lá empolgado e tal. E ao mesmo tempo que eu defini um outro ponto. Se tudo der errado, o que eu vou fazer? Eu defini os dois, cara, quando eu comecei. Defini o que eu ia fazer se desse muito certo, o que eu ia viver, que era maravilhoso, era top demais, e o que eu ia fazer se desse tudo errado. Eu fiz isso logo de cara. E aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, cara, se tudo der errado, velho, eu vou vender perfume na rua de novo, eu vou achar alguma coisa pra eu vender, eu sei vender, vou vender alguma coisa e vou levantar dinheiro. Isso aí não vai ser problema não, vendo o carro, vendo alguma coisa e vou levantar grana. Nem se eu tiver que voltar pra casa da minha mãe, da minha sogra, alguma coisa eu vou fazer, entende? Mas eu não vou deixar isso me parar não. Legal. Esse era o pior cenário. E aí, no meio disso, eu falei, cara, o que eu posso fazer pra me defender? Eu sempre tive essa ideia, o que eu posso fazer pra me defender já, de alguma forma, pra eu conseguir me deixando mais tranquilo, né? E aí eu comecei a abrir fontes de renda. Olha que louco, no começo eu tinha umas 3 fontes de renda. Comecei a empreender e desenvolvi umas 3 fontes de renda. Ó, pra quem, algumas pessoas acho que até sabiam disso, né? Mas eu fiz Uber no começo, ao mesmo tempo. Eu fazia Uber, olha que louco. Fazia Uber das 4 da manhã às 8 e pouco, 8, 9 horas da manhã. Aí eu voltava depois que eu saía do escritório, eu voltava tipo das 5, 6 horas da tarde, ficava até às 23 na rua. Era quase todo dia isso, de Uber. Fora isso, eu ficava durante o dia, eu ficava trabalhando num escritório de uma empresa de treinamentos, que eu fazia vendas para os caras. Ao mesmo tempo, eu vendia também projeto do multinível para as pessoas, né? Eu falei errado, são 4 fontes de renda. E ao mesmo tempo eu ainda atendia como coach. Eram 4 coisas. Tudo isso foi um medo inicial que eu tive para poder trazer um conforto, entende? Falar assim, não, agora eu não tenho mais aquela segurança do CLT, não tenho mais salário, eu preciso ter entrando dinheiro, não sei de onde, mas tem que entrar dinheiro. E eu comecei a fazer isso. E de início foi bem, né? Até que depois eu comecei a ficar sobrecarregado, porque era muita coisa para uma única pessoa fazer. E aí o negócio começou a meio que dar problema. Mas inicialmente eu fui fazendo esses 3 pontos. Se eu pudesse passar para o pessoal aí o que eu fiz para começar. Definir o que eu queria, definir qual seria o pior cenário e definir uma estratégia, mesmo que não era melhor, mas a estratégia para eu poder conseguir avançar e me sentir mais confortável. E você, como que foi? Cara, é legal você jogar essa pergunta de volta. Toda vez que a gente conversa sobre isso, você fala sobre a questão, ô Negrão, eu penso no pior cenário, eu penso no que, se acontecer uma situação muito complicada, o que eu tenho que fazer, e penso no que vai acontecer se der certo. Cara, eu nunca pensei assim. Eu nunca pensei, puta, mano, se der tudo errado, o que eu vou fazer? Então, eu acho que de certa forma, essa ausência de questionamento dentro de mim, em relação ao dar errado, me ajudou. Porque muitas pessoas olhavam pra mim em coisas que eu queria fazer e eu compartilhava, ela falava assim, é doido, mano. E tipo, eu não via como uma doideira. Eu falava assim, eu quero aquilo ali, eu vou buscar, cara. Eu vou lá pegar essa parada. Então, eu não pensava no pior cenário. Eu sempre acreditava que ia dar certo. Eu não tô falando que isso é a maneira certa de se fazer, porque pode dar errado e vai dar errado a parada e você vai se lascar. Isso é fato. Mas essa energia de acreditar que vai dar certo me incentivava a continuar sempre. Então, no meio do caminho, eu aprendi a lidar com os obstáculos, com as barreiras, com os problemas. Eu tinha que me virar nos 30. Então, não tinha aquele planejamento assim, se acontecer aqui, eu vou virar pra cá, eu vou fazer não sei o quê. Quando acontecia o BO, eu ia e resolvia. Então, é um cara muito da adrenalina, né? Que quer viver uma montanha-russa muito louca, né? Então, eu ia assim, Estevão, acreditando que sempre ia dar certo, cara. E isso me fez chegar aonde eu tô hoje. E hoje a gente vindo conversando no carro, né? Você fez uma pergunta pra mim muito louca sobre o que eu pensava em relação ao negócio que eu faço hoje, como que eu tive coragem de começar como eu comecei. Eu sei que você ainda vai entrar em detalhes a respeito disso, mas aí você me trouxe consciência a respeito da minha atitude. Então, às vezes, a coisa que eu penso na minha cabeça que é tranquilo de fazer,
Tem gente olhando de fora falando, mano, você é louco, não vai por aí não, você vai se dar mal. Só que na minha cabeça tá assim, cara, é por aqui. Eu acho que eu sou muito binário, 2 mais 2 é 4, direita, esquerda, cima, baixo. Então, se eu tenho que ir por aqui, eu vou por aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a falar? Eu vou aprender a falar. Eu tenho que aprender a vender? Eu vou aprender a vender. Eu tenho que se conectar com alguém? Eu vou me conectar. Eu vou ter que vender um produto? Eu vou vender um produto? Pronto. Eu não fico, e se o cara não comprar? E se não der certo o negócio? Não, mano, eu vou lá e faço e pronto, acabou. E ainda tem outra. Se eu estiver fazendo e eu não gostar do que eu tô fazendo, eu mudo de rumo. Vambora. Não quero mais, agora eu vou por aqui, vamos que vamos. A minha esposa fica doidinha comigo. Mas dá certo, cara. Eu acho que eu usava a fé, eu acho que meio que de maneira inconsciente, mas eu usava a fé. Sim, sim. Você pode ter certeza disso, certeza. Se não fosse a fé, cara, a gente não fazia essas doideiras, não. Empreendedor tem que ter fé, né? Você tem que ter fé e esperança de que as coisas vão acontecer, de que vai dar certo, senão você nem começa, cara. Então você nem começa. Eu penso assim, quando eu comecei a empreender, hoje eu olho e falo, cara, se me contassem como era o caminho, talvez eu não começaria. Porque é um desafio. Então, eu vi a parte boa do negócio, me empolguei e falei, vamos pra cima, né? Isso que você falou aí em relação à questão da sua empresa, né? É até interessante porque as pessoas talvez não conheçam, né, a Ótica Império, talvez não saibam, né, o tamanho do negócio que você tem hoje na mão. Sim. Mas não foi assim desde o começo, né? Quando a gente fala o Eduardo vendia camiseta. O Eduardo vendia camiseta onde? Era na sua casa ou você tinha um galpão, você tinha uma loja, você tinha um espaço? Como que era? Na minha casa, pra ser mais preciso, no porta-mala do meu Celta. Ali era a minha loja. Do Celta, vamos falar do Celta. Ali era a minha lojinha. Legal, cara. Então assim, ó, para pensar, gente. É um nível de fé muito grande e um nível de loucura também que o empreendedor tem que ter muito grande. Eu vejo assim, né? Porque você saiu de um Celta, do porta-mala de um Celta, vendendo camiseta. E aí você decidiu abrir uma loja num ramo que você nunca tinha trabalhado na vida. Sim. Conta um pouquinho pra gente desse negócio aí. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a doideira é o seguinte. Eu lembro que eu tava trabalhando com camisetas e, cara, até que dava um resultado legal. Mas como eu falei, tem coisa que eu vou fazendo e não faz mais sentido pra mim, meio que vai perdendo a graça. Eu acho que não tem um desafio, eu tenho a sensação de que não tá me levando pra um lugar maior. Então aquilo começa a ficar meio chato pra mim, meio monótono. Eu lembro que eu vendia camiseta, teve um final de ano, em dezembro, que eu vendi 12 pau de camiseta. Pra quem vê, fala assim, pô, é uma grana legal. É faturamento, tá, gente? Não é lucro. Mas uma margem aí de uns 40%, 45%. 12 mil no mês, tá top, mano. Pra que sair de um negócio desse? Mas na minha cabeça, eu queria algo maior. Lembra que eu falei lá no começo? Eu ouço uma voz dentro do meu coração e eu acredito que tem um negócio muito grande aqui, eu preciso pôr pra fora. Um incômodo? Um incômodo, cara, não me deixa em paz. E aí, beleza, eu vendia camisetas. Aí eu falei, cara, eu preciso ir pra um outro nível. Eu preciso fazer algo novo. E eu tava me sentindo frustrado, Estevão. Porque eu olhava pra mim mesmo, eu me lembro que um dia eu tava sentado na escada de casa, a gente morava em cima da casa do meu sogro. E lá tem uma visão muito legal, uma visão periférica, né? Você vê todos os bairros assim e tal. Eu tava sentado lá de manhã, acho que eu tava tomando um café até. E eu comecei a refletir. O resultado que eu tinha não era o que eu queria. Embora pra muitas pessoas era um resultado interessante. E eu comecei a falar, putz, por que pra mim não dá certo? Esse questionamento é uma bosta. É a pergunta burra que você faz, né? Aí você começa a se punir, né? Pô, por que pra mim não dá certo, cara? Eu me formei na faculdade, me formei engenheiro, fiz vários cursos, já dei treinamento, já ajudei muitas pessoas e eu tô aqui vendendo camiseta. Não que isso seja vergonhoso, mas eu acredito que eu posso ir além, eu posso ir mais. Eu lembro que até escorri uma lágrima pelos meus olhos naquele dia. E eu me senti um inútil, eu me senti um bosta. E eu falei pra minha esposa, pô, eu tô muito frustrado. Ela falou, calma que um dia vai dar tudo certo. Você vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Então eu precisava realimentar a minha fé, acreditar nisso. Aí eu olhei pro Celta e falei, mano, esse negócio aí vai ter que virar alguma coisa. Eu vou vender esse carro, eu vou pegar o dinheiro desse carro, eu vou investir. Aí eu pensava, putz, mas essa é a minha loja. Mas naquele ano eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. E a frase falava assim, pra você alcançar coisas maiores, você tem que deixar coisas menores pra trás. E aquilo parecia grande aos olhos de muitas pessoas, até pra mim às vezes. Mas era pequeno perto do que Deus tinha. E se a gente não largar isso aqui, a gente não vai pro próximo nível. Então eu olhei pra lojinha, eu falei, lojinha, você já era, eu vou te vender. Eu vendi o Celtinha na época, um rapaz me deu uma grana lá e depois parcelou o resto. Eu peguei esse dinheiro e deixei guardado.
E aí eu acreditava que eu ia usar pra alguma coisa. Então lá dentro de mim eu já tava atraindo aquilo. Sim. E de repente um amigo falou do ramo pra mim, falou sobre ótica. Aí a gente conversou, bateu um papo. Ele falou sobre a possibilidade, sobre os ganhos, pra poder encurtar o assunto e a gente ser mais objetivo. Eu achei que era interessante, só que na época a gente não tinha dinheiro suficiente, por mais que eu tinha vendido meu carro, ele tinha uma graninha lá, não dava pra gente entrar no negócio. Precisava de pelo menos uns 70 mil pra começar. E aí a gente tinha até conversado sobre fazer uma sociedade, e eu falei pra ele, cara, não vai rolar, a gente não tem grana, deixa isso quieto. Só que no meio tempo, quando a gente queria construir o negócio, eu fui aprender sobre o negócio. Eu lembrei que tinha um casal de amigos que tinha loja de ótica, né? Eu não conhecia o ramo, eu fui fazer o quê? Uma consultoria com eles. E aí, me fala do ramo, como que funciona e tal. E a gente batendo papo, nesse assunto ele falou que tinha 2 lojas, ele queria vender uma delas. Mas eu nem me toquei, falei, pô, não tenho grana pra comprar uma loja agora. Mas aí eu peguei os insights, vi que não era pra mim naquele momento. Mas depois que a gente pegou, passou um tempo, esse casal entrou em contato comigo e falou, Du, você quer comprar a loja lá do Matão, lá em Sumaré? Eu falei, mano, não tenho dinheiro. Ele falou, cara, não precisa de dinheiro. Eu falei, não precisa de dinheiro? Como assim? Dá uma entrada aí e aí o resto a gente vê como é que faz. Aí lembra do dinheirinho da lojinha? Tava guardado. Eu peguei o dinheirinho da lojinha e ainda faltava mais um pouquinho de dinheiro. Eu peguei um cartão de crédito que eu tinha, gastei tudo o limite dele, passei na maquininha do cara, peguei um dinheiro com mais um emprestado ali. Eu lembro que eu tinha que dar uma entrada de uns 15 mil. Eu peguei e dei a entrada. E aí eu precisava entender do negócio. Em 30 dias eu fiz um treinamento para entender do produto e começar a entender o ambiente, o negócio, aprender sobre aquilo. Quando eu peguei a loja, qual que era a proposta? Era dar a entrada e pagar parcelas, longas parcelas. Parcelinhas de quanto? Parcelinhas de 10 mil por mês. Por isso que eu falei da lojinha. Eu falei, cara, você não tinha nem espaço, né? De repente, saiu do zero a... E compra uma loja. Top. E é o seguinte, eu lembro que o dia que eu fui assinar o contrato lá, o advogado viu o contrato assim, olhou e falou, tava bem na pandemia ainda. 10 mil por mês? Você é corajoso, hein? E eu... Aquela ingestão. Frio na barriga. Com frio na barriga, Você mano. quer desistir agora. É, agora. Não tem motivação, né? Eu falei, caramba, mas vou tocar o terror, eu vou que vou. E aí lembra do meu pensamento? Vai dar certo. Óbvio. Nem pensei que vai dar ruim. Então eu peguei e fui pra cima. Tem que pagar 10 mil por mês, então eu tenho que gerar dinheiro pra poder pagar a parcela, pra pagar aluguel, pra pagar funcionário, pra pagar o meu salário e fazer o negócio rodar. E aí eu tive essa atitude, cara. Fui pra cima com a cara, com a coragem, com algumas habilidades que eu já tinha de venda, de marketing, etc. Que eu construí no meio do caminho e comecei a implementar na loja. A parcela que a gente paga na loja é o valor que eu faturava de camiseta. Então, eu faturava de camiseta ali, no melhor mês foi 12 mil, mas tinha mês que eu faturava 5, 8 mil. Hoje a gente fatura na loja em média aí de 40 a 50 mil por mês. Top. Um produto totalmente diferente, um nicho que eu não conhecia e graças a Deus tem crescido muito e é só o começo. É só o começo. Não é nem a Isso, eu sombra tenho do que há de certeza disso. vir, cara. A gente conversa bastante a respeito disso e, cara, você tá doido. Quando eu ouvi você falar que era 10 pau, eu falei, cara, esse cara é doido, mano. Esse cara é maluco. Como é que ele teve coragem de fazer um negócio desse? Porque... É isso aí que eu falo. Tipo, na minha cabeça, mano, eu só tenho que fazer aquele dinheiro ali. E, tipo, a loja tá rodando, eu só tenho que aumentar o faturamento. Eu não paro pra pensar assim, se eu não tiver a parcela dos 10 mil. Top, é isso mesmo. É bom, às vezes, você não parar pra pensar no negativo, porque senão você breca. Tem muita gente que breca aí, né? Sim. Mas vamos falar de você agora. Eu falei sobre o que foi radical pra mim, né? Tomar essa decisão, fazer o negócio acontecer. É interessante eu falar da minha esposa também, minha parceira, que me ajuda muito nesse negócio. A gente faz isso junto, tá acontecendo. E é só o começo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. Quando você olha hoje, sendo dono de imobiliária, não tem nenhum ano. Nada. Tem nenhum 7 ano, né? meses, sei lá. Eu tô quase derrubando esse negócio aqui. 7 meses. Tem 7 meses. E você sempre fala pra mim que as pessoas ficam surpresas com o resultado que você gera. Só doido que as pessoas olham pra você hoje, Estevão, e falam assim, pô, você tem um resultado legal, cara. Na tua bio lá tá quanto que você vendeu já? Cara, hoje nós fizemos mais de 25 milhões de VGV. Uou! Mais de É 25 uma milhões. grana, foi No bastante mercado vendas. imobiliário, isso aí é relativo, né? Como a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, então é um valor considerável. Mas você tá falando do Estevão Pessoa vendendo ali. Gerando isso, né?
E, tipo, as pessoas olham pra você e falam assim, pô, cara, como você consegue ter tanto resultado? Você vende muito. Eu vejo você, eu acompanho, eu vejo os stories, vira e mexe, tá saindo venda, 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 venda. E não é tão fácil assim, vender um produto de um ticket um pouquinho mais elevado. Você encontrou o caminho. Só que pra você chegar hoje a fazer esse resultado e ter o seu próprio negócio, você levou alguns tombos, né? Você quebrou algumas empresas. E eu acho isso foda demais, mano. Porque tem gente que quebra a cara na primeira e já para. Ele não vai pra segunda. Você se deu mal, continuou, tombou de novo, continuou e chegou onde você tá. 6 vezes. 6 vezes. Você é incansável, você é imparável, 6 meu. vezes já, velho. Eu já falei isso pra vocês. Tem uma energia que eu acho que, mano, você pode vencer qualquer parada. Você chega em qualquer lugar. Porque o psicológico tá forte, né? Recebo essa energia aí que eu não vejo, mas eu É, mas quem tá de fora vê. Só que qual que é a questão? As pessoas. O meu pai falava assim: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? verdade. Você acredita que o que você passou, esse processo de quebrar, de levantar, de fazer e acontecer e tal, um processo duro, hoje te faz você ter o resultado que você tem hoje? Performar do Sim, jeito que você putz, performa? Sem dúvida, velho. Sem dúvida. É doido isso, porque às vezes eu converso com os corretores na imobiliária e é engraçado que eles falam assim, cara, você fala, parece que é fácil, né? Eu fico pensando, eu falo assim, mas é fácil. Depois eu vou voltar pra trás e falo assim, existiu um longo percurso, né, de porrada que eu levei, de muita coisa, de frustração, de quase estar lá e de repente você cair. Poucas pessoas sabem o que é você estar quase conseguindo aquilo que você consegue e você de repente cai e vai pro chão, plau, tudo de novo. Nossa, cara. Isso não foi uma vez só, foram diversas vezes. Então, cara, meu relacionamento vivia essa coisa conturbada também, né? Que Então você falou da sua atinge esposa, também, né? porque foi sempre eu e minha esposa junto, em todos os negócios. Quando eu decidi sair, quando eu parei tudo que eu tava fazendo um monte de coisa no começo que eu falei pra vocês. Eu parei e decidi focar só em dar treinamentos. Eu fui lá e aluguei uma sala e comecei a dar palestra gratuita pra poder vender um treinamento meu, que era um coaching grupo que eu fazia. Eu era formado e comecei a fazer isso. Cara, a minha esposa foi junto. No começo foi um desafio, aí de repente comecei a ganhar dinheiro e tal. E aí eu peguei, como sempre, igual você falou, insatisfeito. Falei, não, vou para outro lugar. Peguei um escritório. Eu tava sem escritório, tava só autônomo, só indo fazer palestra Você e tal. ficou dando coaching grupo quanto tempo antes de pegar o escritório? Cara, uns 2 meses. 2 meses. 2 meses você falou, vou pegar uma sala e vou fazer o negócio Vou pegar. acontecer. Falei, não, vou, cara, eu preciso. Eu já desenhei, pra você ter noção, eu desenhei a sala numa folha sulfite. Depois eu conto essa história. Desenhei a sala numa folha sulfite, depois eu me vi lá dentro. Na hora que eu vi, eu já tava lá dentro. É doido, velho. Aí eu peguei e comecei a. Achei essa sala 2 meses depois e comecei, fui lá. Aí tô lá e tal, tô dando palestra, treinamento, o negócio começou a funcionar, começou a rolar. Primeiro treinamento que eu dei, uma imersão de 12 horas, pra vocês terem noção do que é pressão, tá? Eu aluguei a sala com ar-condicionado, aluguei a sala sem barulho, num domingo, que não era pra ter barulho nenhum, não era pra ter nada. Eu vi lá e vendi, cara. Vendi pra 24 pessoas uma imersão num domingo, 12 horas. 12 horas. Cheguei lá, de repente, a hora que eu fui começar a me aquecer, antes de começar o treinamento, eu escuto um dos primeiros convidados chegar e falar assim, Estevam, eu vi ali na esquina, tem um pessoal chegando ali com uns tambor, com uns negócios lá com bateria, com umas coisas. Eu falei, o quê? Ô, louco. Falou, é. Eu falei, putz, cara. Eu falei, mas falaram que não ia ter nada aqui, que aqui não tem nada em volta. Aí eu olhei por fora assim da janela, vi uma galera chegando, um pagodão ia começar. Nossa. Ia ter uma chácara, os caras fizeram virar uma chácara, ia rolar um pagodão na esquina do lado da sala, onde ia dar uma imersão. Eu nem lembro o nome, eu acho que era Faça Acontecer, alguma coisa assim. É a sua primeira imersão. Primeira imersão, de 12 horas. Aí, de repente, eu falei, cara, eu já tava sem ar-condicionado, porque eu contratei com o ar-condicionado não tava pronto. Eu ia ter que deixar a janela aberta. Aí o pagode ia começar, eu ia ter que fechar a janela. Cara, sei que foi o maior desafio da minha vida, velho. Enquanto eu dava treinamento, eu pensava assim, putz, cara, se eu não fizer esse negócio acontecer, a galera sair daqui transformada, eu vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo. E para devolver o dinheiro que eu já gastei? Você já pensou no pior cenário. Falei, nem a pau. Só que o pior cenário me impulsiona, mano. Me impulsiona, faz nem a pau, filho. Eu não vou aceitar isso, não. Tipo, você olha ele e fala, eu não vou, cara. Nem a pau que eu vou chegar lá. Eu vou fazer de tudo pra fugir disso. E aí, eu sei que no final todo mundo saiu, nossa, feliz pra caramba e não sei o que. Lá fora, quebrando pau, deu polícia lá fora, deu um monte de coisa. Pagode pra você ver o nível que chegou. Nossa. Terminou, acho que umas 8 horas da noite a imersão. Foi doido aquele dia, foi muito louco. Foi o meu maior desafio, já logo no começo, pra testar. Você vai ou você não vai. Dali eu já saí, cara, foi passando
3 meses depois, eu decidi pegar outra sala em outro lugar. Fui pro Shopping Jaraguá. Fui dar treinamento lá. Aluguei uma sala lá, aluguei uns espaços. Comecei. Já dei outro salto, mano. Outro salto no começo do ano, em janeiro de 2019. Não deu nem um período de um ano, né? Não, que período de um ano? Foi 3 meses depois, fui de novo. E aí nisso, cara, aconteceram tanta coisa, mano. Mas tanta coisa que... Aí eu quebrei, aconteceu um monte de coisa. Meu filho nasceu nesse período, entrei em depressão, aconteceu um monte de coisa, mas eu nunca parei, velho. A escola de treinamento não deu certo, você quebrou ela. Quebrei. Quebrei por... Você acredita que eu quebrei porque eu vendi muito? Você acredita Doideira, nisso? né? Você quer dar um nó na cabeça das pessoas, Eu né? quebrei porque eu vendi Como é muito. que quebra vendendo muito? Eu vendi demais, Acontece. mano. Vendi demais e o dinheiro entrou e eu tive que entregar tudo que eu vendi. Só que eu tinha que entregar durante uns 3 meses. Nisso, a minha esposa engravidou. E aí, você sabe como é que é no começo da gravidez, né? Passar mal, acontece um monte de coisa. E ela ajudava eu no comercial, na prospecção. E eu tava com a agenda cheia, lotada, atendendo um monte de gente de noite. Não tinha tempo de prospectar mais. O que aconteceu? Eu já tinha recebido o dinheiro, fui pagando as contas durante esses 3 meses e eu atendendo um monte de gente. E não entrando mais. Não entrava mais, porque eu não conseguia fazer. Entrava pouquinho, porque eu não dava conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tinha, cara, eu dava palestra toda semana para poder vender os cursos. Eu fazia 2 coaching group por semana. Tinha uns 7 clientes de coaching individual na mesma semana. Tinha os clientes que eu tava atendendo para poder vender os treinamentos. E tinha as imersões, 2 por mês, cara. Não dava Foi conta um de vender. problema de gestão, né, Estevão? Foi um problema de Tem gestão. muitos empreendedores que acabam se dando mal nesse quesito, né? Quer fazer tudo sozinho. Mas você não sabe, né? Eu não tinha experiência com isso. Nunca tinha passado por isso. Eu quebrei vendendo. É muito louco isso, né? Sim. Quebrei vendendo. Mas todo esse processo que eu passei, de depressão e todas essas coisas, isso foi me moldando, velho. E sabe o que não me fez desistir? Que é o ponto principal, que você falou assim, nossa, você passou por tanta coisa e você continuou. Foi lá no começo ter decidido que eu jamais voltaria atrás. Eu jamais voltaria pro CLT. Você acredita? Eu coloquei isso e eu sou meio louco nessas coisas. Eu peguei e comecei a falar pros outros. Pra me Compromisso forçar... público. Exatamente. Compromisso público, velho. Pra me forçar a não voltar atrás. Eu ia passar tanta vergonha que não tinha como. Falei, eu fico escondido, mas eu não volto, velho. É isso aí. E comecei a fazer e eu quebrava a cara. Aí minha mãe preocupada, minha sogra preocupada, o pessoal tudo preocupado. Putz, esse menino não dá certo. As tia, nossa, esse menino é meio doido, faz um negócio, daqui a pouco faz outro. Tem profissão, é formado, por que não volta? E o povo falava pra mim, por que você não volta? Nossa, você tinha um emprego tão bom e não sei o quê. E eu nessa. E cara, foi passando esse processo até que eu vim parar no mercado imobiliário. Depois a gente conta isso outro dia, senão não vai dar tempo. Vim parar no mercado imobiliário. E aí eu comecei. Quando eu comecei, eu decidi. Eu falei assim, cara, eu vou faturar no mínimo 10 mil por mês aqui. Quando eu comecei. 10 mil por mês como corretor. É o mínimo que eu aceito. Senão eu nem começo. Eu falei com um amigo meu, ele falou assim, cara, dá pra fazer, pô. Dá pra fazer, vai que faz, que não sei o quê. Daí eu falei assim, mas o pessoal tá fazendo? Ele falou assim, mais ou menos. Uns faz um mês, outro não faz, não sei o quê. Eu falei, não, vou fazer, velho. Sou treinador de vendas. Eu vou fazer esse negócio acontecer porque eu tenho que provar que eu sei o que eu tô falando. E aí, cara, por conta dessa fé e dessa crença e por conta de outro fator, que foi ouvir a voz de Deus pra começar, eu bati no final do ano os 10 pau por mês. E aí isso foi um negócio disruptivo, porque no próximo ano, você sabe como eu sou meio maluco nessas coisas, eu já dobrei a meta. E aí comecei e falei, minha esposa, você tá louco? É tudo isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. E vamos pra cima. E comecei, cara. E fui indo até que cheguei onde eu estou hoje. Decidi abrir a minha própria empresa, por conta de adversidade também. Olha que louco. E é um padrão, né? Essas adversidades aí acabam me empurrando de vez em quando a tomar algumas decisões. Você converte a energia negativa, os problemas em força, né, cara? Sim. Eu acho que isso é uma habilidade incrível. E o empreendedor, ele tem que ter isso. Porque se ele olha pro problema, deu errado, e ele fica pra baixo, michuruco, né? Fica sem energia, ele não vai conseguir continuar, ele não vai avançar. Né? Eu acho que os problemas, eles têm que te empurrar na direção do que você tá querendo buscar. Eu uso muito isso no dia a dia. Às vezes vem pressão, vem problemas, vem desafios novos, né? Porque cada dia é um novo desafio, cara. Às vezes você faz uma programação do mês ali, eu vou fazer exatamente isso. Aí dá tudo errado. Que nem você fez da sala aí, né? Eu vou fazer, então ficar bacana, não vai ter barulho, não vai ter problema, vai ter o ar-condicionado. Não funcionou o ar-condicionado, teve barulho, mas você foi e fez, cara. A maioria das pessoas... igual a tampa de marmita lá, velho. Tampa de marmita é boa. Porra. Mas aí, então, as pessoas quando vê isso, elas tendem a parar. Sim. E, cara, você falando, eu peguei o insight. Eu peguei um código seu agora.
que é interessante. É o fato de quebrar, de levantar, quebrar, levantar. 6 vezes você falou, né? Pra mim, eu vejo isso como um empilhamento de resultados. Uhum. Você não olha como assim um fracasso. É um resultado ruim. Simples assim, né? Tem pessoa que olha e fala assim, pô, isso é fracasso, cara, eu não consigo mais, eu vou passar vergonha, as pessoas vão me olhar diferente. Pra você só foi um resultado ruim. Vamos pra próxima. Então esse empilhamento de resultado te fez ser mais forte, porque você falou no final assim, aqui dentro das vendas dos imóveis, eu vou vender muito porque eu fui treinador de vendas. Foi um resultado que você empilhou lá atrás, cara. Então o processo e os problemas, eles nos fazem mais fortes quando nós entendemos como usar isso, né, brother? Sim, sim. E isso é louco, porque você falou aqui, eu lembrei, cara. Eu li um livro chamado O Poder Sem Limites. Assim que eu me formei como coach. Isso em 2017. Eu li esse livro. E uma das 7 crenças que ele coloca lá das pessoas bem-sucedidas é o seguinte: não existe fracasso, só existe resultado. Ponto. E eu enfiei isso na cabeça, você acredita? Eu enfiei isso na cabeça. Não existe fracasso, velho. Ah, nossa, amor, nossa, deu errado, que não sei o que de novo. Não, amor, levanta a cabeça. Vamos lá, respira, fica bem, porque vai acontecer, vai dar certo. Nós estamos aprendendo. Era essa loucura, sempre foi. Qualquer dia a gente pode trazer ela aqui, que ela vai contar as loucuras que eu fazia com ela. Mas funcionava, cara. É doido isso porque funcionava. Um ponto que é muito importante, que eu vejo isso hoje no dia a dia, e inclusive a gente estava nós estamos participando de um treinamento, numa mentoria juntos, né? E foi uma aula, há 2 dias atrás teve uma aula dessa, falando sobre perfeccionismo. Sim. E um ponto que eu vejo na maioria das pessoas é esse: os empreendedores, eles esperam as coisas estarem perfeitas Exatamente. para começar, ou perfeitas para poder dar um próximo passo. Cara, eu nunca tive na minha vida, eu acho que um momento desse. Eu vou fazendo. Eu sou aquele cara que para algumas pessoas é maluco, porque eu pego o carro, vou montando ele no meio do caminho, cara. Vou colocando pneu, vou enchendo o pneu, mas o carro já saiu andando. Entendeu? É assim. Tanto que para abrir imobiliária foi assim também. Você falou da imobiliária, foi assim, cara. Eu conversei com uma pessoa que é meu mentor, conversei com outro. Então, acho que é melhor você passar pelo menos mais uns 2 anos numa outra imobiliária, pegar mais conhecimento e não sei o que, você é novo ainda no mercado. Ah, não, cuidado por causa disso, porque, cara, não tá fácil. Ó, nós estamos num momento onde vai ter transição política, isso pode te dar problema, as pessoas podem parar de comprar. Eu falei assim, cara, todas as vezes que eu vi alguma coisa e que eu acreditei, deu certo. Vai dar certo também, tô indo pra cima. Obrigado pelo conselho, mas eu não vou acatá-lo. Cara, abrindo um parênteses aqui, acho que é importante a gente falar isso. Quando a gente compartilha nossos sonhos, que para algumas pessoas parece loucura, mas na nossa cabeça é certo, vai acontecer. Se você compartilha com pessoas com mentalidade medíocre, elas vão te puxar para baixo e vão falar para você que não vai dar certo. E às vezes o conselho dessas pessoas não é porque elas não acreditam no seu potencial, elas querem te proteger, elas te amam, elas querem cuidar de você. Só que elas não conseguem enxergar algo que está dentro de você. É algo que só Deus enxerga. É algo que Deus colocou aí e você sente essa parada. Eu acredito que o que te leva e o que leva muitas pessoas a terem sucesso é essa visão. Eu chamo de voz. É algo que continua te levando. E quem ouve a voz, quem entende a voz, é o único que é responsável por isso. Quer ver um exemplo muito louco? Olhando para a Bíblia. Em Gênesis, Deus olha para o mundo e fala assim, eu vou ter que acabar com a humanidade. Eu vou mandar um dilúvio. Mas eu encontrei alguém aqui no meio que é justo, é reto. O nome dele é Noé. Então eu vou dar a oportunidade para ele se livrar. E imagina você, Estevão. Deus fala para Noé, Noé, é o seguinte, eu vou mandar um dilúvio, vai chover, e nunca tinha chovido na terra. Vai alagar a terra toda, todos os montes serão encobertos, e para você se livrar disso, você vai ter que construir um barco. E nesse barco você vai colocar todo tipo de animal, cada espécie um casal, a tua família e quem acreditar nessa parada. Mano, para pra pensar na visão que Deus deu para Noé. Não tinha chuva, ele não sabia o que era barco, e ele tinha que enfrentar as adversidades e as críticas das pessoas que não viram a visão que Noé viu. Então é sobre o que você vê e não sobre o que as pessoas estão vendo. E muitas das vezes o que você vê as pessoas nunca vão enxergar.
Ia correr atrás disso incessantemente. Imagina Noé, negão, construindo a arca e os negros falando, Noé, o que é isso aí, cara? Nossa, Noé tá maluco, Por que velho. você tá construindo essa arca aí? Vem aqui, vem aqui. Aí o, Aqui esse louco. aí o Noé falando assim, ó, vai chover, Noé. O que é chover? Vai cair água do céu. Cair água do céu, você tá doido da cabeça? Nunca caiu água do céu, Noé. Ó, Deus falou pra mim que vai cair água do céu, vai chover muito, vai encobrir os montes. Quem tiver na terra vai morrer, então entra no barco. Você acha que alguém quis entrar nessa parada? Não quis entrar. Mas o maior insight que eu pego nisso, e eu faço um paralelo com o que você falou aqui, mano, é acreditar no que tá ardendo aqui no peito. Essa visão, esse desejo, mano, é isso que faz avançar, é isso que eu vejo em você, é isso que eu vejo em outros empreendedores que faz acontecer, é acreditar nisso. É o momento que você respeita a voz de Deus, você entende ela e vai pela fé. Não é construir o barco, choveu. Quem não entrou se lascou, porque não acreditou. E tem muita gente que não acreditou em você um dia, que não acreditou em mim um dia, vai olhar assim e falar, caramba, e o negão me convidou pra fazer essa parada, hein? E eu não fui. É doido isso, né? É triste, mas é doido ao mesmo tempo. Mas vai continuar acontecendo, né? O importante é que, através disso, a gente conseguir inspirar quem não começou na hora certa, que comece agora, né? Não existe Sim. momento certo, existe o agora. O momento certo é agora. Né? E é interessante você falar sobre isso, porque você passou por diversos desafios também. Eu conheço um pouco da sua história, acompanho, a gente tá sempre junto desenvolvendo metas, objetivos, compartilhando as coisas da empresa. E eu vejo isso, cara. É um mês atrás do outro. É um Sim. desafio atrás do outro. E a gente tá sempre, graças a Deus, superando e fazendo a nossa parte para acontecer. E com muita fé. Como que você lida no dia a dia com os seus desafios, cara? No varejo hoje. Como que é lidar com esses desafios? Como que é você ver uma situação X e você ter que enfrentar, romper barreiras, acreditar que vai dar certo, criar estratégia? Como que é isso pra você hoje? Cara, pra mim, o que é mais interessante pensar, quando eu vejo desafios ali no varejo, é pensar no seguinte, eu tenho um alvo. O alvo é faturar, sei lá, 45 esse mês. Tá. E pra mim chegar lá, eu tenho que continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Então, eu tô fazendo marketing, eu tô fazendo um bom atendimento, eu tô posicionando minha marca, eu tô sendo memorável para as pessoas ao redor, eu tô fazendo parcerias, eu tô fornecendo um bom produto, eu tô inovando na maneira de atender dentro desse segmento, porque isso faz diferença. Então, para mim, enfrentar um desafio quando eu me deparo com ele é focar no que eu já tô fazendo, porque já tá dando certo. Porque se eu tiro o olho do foco, do alvo, do que eu já tô fazendo e olho pro desafio, pro problema, eu deixo de fazer o que tem que ser feito. E esse mês eu senti muito isso, cara. Veio uma pressão, um desafio aí financeiro para poder lidar com isso, arcar com isso. Foi um mês meio devagar no começo. Eu até comentei com você, falei, caramba, que é isso, cara? E quando eu percebi que eu tava olhando pra situação, que tava devagar no começo do mês, eu me vi parado, inércia. Caramba, o que eu vou fazer? Aí vem a vozinha, continua fazendo o que você já está fazendo. Até agora deu certo. Por que vai dar errado? Acabou. Então deixa esse cara aqui, é questão de tempo. Eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito e se precisar misturar alguma coisa aqui para poder melhorar os resultados, eu vou fazer. Então é sempre isso, nego. É continuar olhando pro alvo e fazer o que tem que ser feito. Cara, quando você fala isso, tem um corretor ligando no meio do podcast. É isso aí, ao vivo Esqueci de acontece avisar. assim, cara. Vai o recado pra você, Lucas. Podcast quarta-feira, hein? Toda quarta-feira às 8 horas. Agenda ocupada. Tem um quadro atrás de você, cara. Eu aprendi, quando eu tava fazendo minha formação, o seguinte, que a gente... Não vai parar. Que a gente deve olhar pra vida como se fosse esse quadro. Imagina um quadro. Imagina que tá um caos, velho. Esse quadro, imagina que ele tá, tipo, cheio de coisas. Tá tudo sujo, Sim. cheio de lixo. Tá tudo arrebentado, as casas estão caindo. E aí, lá no cantinho, assim, ó, lá na ponta lá, você tem um solzinho lá em cima. Tem o sol, aí tem uma gaivota voando lá. O resto tá tudo arrebentado. 99% arrebentado. E tem esse sol lá em cima. O que você faz? Você olha pra onde? Já peguei o código. Você olha pro que tá arrebentado ou você olha pra esse sol? Putz. Cara, a única coisa, se você quer sair da situação que você tá, se você não quer que vire esse caos a sua vida de fato, foca lá. Foca no sol. Se você focar nele, ele começa a expandir. Ele começa a clarear. E de repente começa aquela escuridão, aquelas coisas ruins começam a ficar boas, cara.
as coisas começam a melhorar. Muda tudo. Muda tudo o jogo, todo o jogo. E isso foram coisas que eu fiz durante toda a minha jornada de empreendedorismo, porque às vezes estava um caos. Eu tive que aprender a olhar para as coisas e falar, cara, tem um monte de dívida, tem um monte de coisa acontecendo e não sei o quê. Eu preciso desligar essa chavinha aqui, ó. Pum, fazer o quê? Eu preciso ir para cá. Porque se eu focar aqui, eu vou conseguir resolver aquilo lá. Então esquece isso daqui agora, vamos para cá. E é isso que às vezes falta em algumas pessoas. Eu vejo que isso em você foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. Vou focar naquilo que eu já faço, que dá certo, vou acreditar, vou continuar, porque isso aqui vai cobrir isso daqui, vai acontecer. Acabou. Acabou. Quer ver um parênteses aqui? Tem uma letra do rap, do Racionais, você vai conhecer. Ele fala assim, ó. Tenha fé, que com fé, num lixão, nasce flor. Mano, lixão é um lugar fedido, tem coisas que as pessoas não querem mais, é cheio de bichos peçonhentos, odor, urubu. Mas aí esse cara fala assim, se você tiver fé num lugar desse, vai nascer uma flor. Agora imagina o contraste, mano. É mais ou menos o que você falou. Caraca. A flor mostra a habilidade de Deus em cuidar dos pequenos detalhes. Mano, a gente compra a flor pra poder presentear pessoas que são importantes pra nós. Ela é linda, ela é perfumada, ela representa a natureza, ela representa a pureza, representa tanta coisa. Ele tá falando o seguinte, mano, se você tiver fé, independente de onde você estiver, tem algo que pode mudar tudo. Putz, olha pra flor aí, ó, no meio dessa situação. É isso aí, cara. É isso aí. A ideia é essa. Quem quer empreender ou quem já está empreendendo tem que aprender a focar nisso, cara. Exatamente. Mas não é tão simples, né, Estevam? Você tá falando assim, eu tô rindo aqui, tô falando, mano, como que é fácil ele tá falando, né? Falar, né? Não, mas assim, não é só porque você tá falando, é porque já faz parte de você. Eu acho que quem tá em casa, tá vendo esse papo aqui e não empreende ou não consegue atingir esse nível de performance, você fala assim, ah, tá bom, que é fácil assim. Mas você falando é por causa das experiências. É experiência. São os resultados. Você já aprendeu a lidar com o mar bravio, né? Então o mar tá revolto ali, você tá tranquilo. Pô, eu já sou marinheiro, brother. Deixa tocar a onda. Vai lá em cima, mas não quebra. Ixi, a gente até sabe já mais ou menos o que pode acontecer, o que não pode e tal. A gente vai dar um jeito. No final das contas, o que a gente não conseguir, o pai faz. O pai faz. É assim que funciona, cara. A gente, todo esse tempo empreendendo, é louco porque assim, você comentou esse ponto. O que faz com que a gente consiga chegar nesse nível de crença, tá? Primeira coisa que acontece, eu escutei isso de pessoas muito bem-sucedidas na época, num palco palestrando. Não, que você precisa acreditar, que você precisa isso, que você precisa aquilo, quando estiver acontecendo isso, você faz isso, você se mantém firme, você não sucumbe, não sei o quê. Aí eu olhava aquilo assim, num negócio tão distante, velho, tudo quebrado, arrebentado, assim, cara... É quase impossível acreditar. Como assim, né? Mas se esse cara tá falando, tá contando a história dele que deu certo, eu pegava e olhava para aquilo e eu começava a ter um pouco de esperança de que isso poderia acontecer comigo também. E uma coisa que eu fiz muito, que eu já falei isso para você, nos meus piores momentos, os maiores desafios, eu abria o YouTube e pegava e colocava as histórias de pessoas bem-sucedidas hoje que no começo deram muito errado. E eu começava a ver, cara, a história dessas pessoas, o regaço que elas passaram, quando eu quebrava, eu voltava nessas histórias. Porque isso me dava ânimo. Eu falava, caramba, esse cara passou por isso, olha o que ele tá vivendo hoje, eu também vou viver um dia. Entende? Então, eu comecei a criar isso, e aí o que acontecia? Eu começava a querer acreditar nisso, querer acreditar. Eu falava, não, eu vou acreditar. E aí eu ia passando por um processo. Quando você passa por um processo, você começa a empilhar e aumentar o nível da sua crença. Porque você começa a validar ela, fala, putz, ó, deu um certo resultadinho eu acreditar nisso. Melhorou um pouquinho. E tem pessoas que desvalorizam o resultadinho, né? Esse que é o problema. Não consegui olhar pra isso. E aí, aos poucos, você vai subindo. E vai subindo seu nível de crença junto. Você começa a acreditar naquilo. Você começa a colocar em prática coisas que você ouviu de outras pessoas, que deu certo na vida delas. Eu decidi acreditar. E fui colocando isso, aos poucos foi subindo meu nível de crença. Até chegar num ponto que isso hoje é incontestável. Eu sei que é assim. Que se eu pensar assim, vai ser assim. Só que até isso acontecer, você tem que vir empilhando. Vem a dúvida, vem o medo, vem não sei o quê. Mas você tem que ir empilhando. Não, vou acreditar, vai dar certo. Vai dar certo, é assim mesmo. Eu preciso focar naquilo que tá dando certo. Preciso focar naquilo que funciona. Preciso não sei o quê. E você vai aos poucos. No começo, mesmo que não tá dando certo, você começa a acreditar, porque começa de pouquinho em pouquinho vai subindo, né? Esse nível de crença. E eu acho que, na verdade, eu acredito que todo empreendedor precisa ter isso. Cara, parece balela isso, né? Tipo, falar assim, você tem que focar no que tá dando certo. Se você focar no bom, o ruim vai embora. Parece um conselho fraco, né? E é simples, mas é verdadeiro essa parada. Sim.
A grande questão é a pessoa aprender a lidar com a emoção, aprender a tirar o olho da emoção negativa ali, tirar o coração daquilo e aceitar que aquilo ali que parece que não é nada, pode ser muito. Sim. Aquele pequeno resultado ali é muito agora. É uma consequência de muitos pequenos resultados que te colocam sobre um grande resultado. Legal que na Bíblia fala assim que quem valoriza o pouco, Deus coloca sobre o muito. Uhum. Então tem dicas aqui que tem pessoas que falam, puta, mano, será? Ah, mas isso aí eu já ouvi não sei quem falando. Isso daí é conversa fiada, na minha vida não sei o quê. Primeira coisa, para de falar que na sua vida não dá certo. É ou não é? Ô Estevão, vamos falar um trem doido aqui pra você, pessoal? O seguinte, o exercício da mente é importante. Você coloca isso em prática. A doideira de tipo assim, palavra de autoafirmação, eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá, eu sou capaz. Você se olhar e ver em você potencial, mesmo que você vê as circunstâncias contrárias, você fala assim, mano, eu consigo porque eu sou alguém que tem a presença de Deus, eu sou alguém que tem a identidade conectada com o Pai. Você faz isso, mano. Putz. Você exercita a tua mente e treina ela o tempo todo pra poder lidar com essas coisas. Cara, isso é padrão já, né? No começo era forçado. No começo era forçado. Eu fazia mesmo sem acreditar. Olhava no espelho assim e falava assim, cara, eu consigo, você é fera, velho. Você consegue. Parece papo de louco isso aí, Eu mano. fazia isso, mano. Eu fazia isso, batia no peito. Pá, eu consigo, eu posso, dava uns gritos. Em casa, meu apartamento, meus vizinhos devem estar acostumados já. Agora parou, né? Acho que eles devem falar assim, melhorou. O remédio tá funcionando. pro Estevão. O remédio deve estar funcionando. Ai, caramba. Mas no começo eu precisava disso, mano. Precisava fazer esses acessos, eu precisava acreditar nisso, né? Porque não é fácil. E aí vem coisa de nível de crença, né? Que é um outro tema que é importante falar. Eu cresci num ambiente X, você cresceu em outro. Cada um tem seu ambiente. E esse ambiente, ele te molda de uma forma. Através aquilo que as pessoas à sua volta, principalmente seus pais, tios, avós, primos, acreditam, você acaba acreditando nisso também, porque você vem como uma folha em branco no mundo. Então você começa a acreditar nisso também. Então em relação ao que você pode, o que você não pode, em relação a quem você é, em relação ao que você vai ser, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, quanto de dinheiro você já pode ganhar ou não pode ganhar. Tudo isso aí vai sendo... Relacionamentos vai te formatando. E eu cresci com isso, você cresceu com isso, todo mundo. Cara, quando você precisa romper isso, é um desafio. E no início precisa ser forçado. Você não vira a chave assim, ó. Pô, virei a chave agora. Eu era um cara escasso, não acreditava que dinheiro era bom, que dinheiro era do inferno. Agora virei a chave por um passe de mágica e passei a acreditar que, nossa, o dinheiro é a melhor coisa do mundo e não sei o quê. Não é assim. Não. Você vai construindo isso. E no começo você precisa decidir construir. Você precisa decidir. E aí você precisa achar referências, precisa achar pessoas que vão te dar, pessoas, livros, treinamentos que vão te dar essa referência para chegar onde você quer chegar. Entende? Sim. E aí você vem fazendo isso até que você decida acreditar, até que você comece a acreditar. E aí você começando a acreditar, você começa a validar isso na sua vida. Começou a validar, isso se torna você. Mas até isso acontecer, vai um processo, cara. Cara, você falando isso, eu lembro que eu saí da empresa onde eu trabalhava, CLT, em 2019, no mês de março, se eu não me engano, no dia 9. O ano de 2019 inteirinho, brother. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu fazia uma meditação, eu fazia a oração, e aí eu levantava na sala e começava a imaginar a minha empresa, imaginar o carro, imaginar a casa, a minha família, como que ia ser. Eu me imaginava falando para uma multidão de pessoas. Eu me via e sentia isso todas as manhãs. Eu fui fazendo isso, sem falhar. Fui lendo livros, aprendendo cada vez mais e, de fato, essas coisas me modelaram, me fizeram construir uma mentalidade que eu comecei a almejar lá em 2019. Esse exercício, que às vezes as pessoas não dão nada e falam que é loucura. Inclusive, quando a gente chegou aqui hoje, você fez um exercício, né? Pra poder entrar num estado de emoção, pra poder tocar aqui o podcast e fazer acontecer. E isso é da hora, cara. Quem vê, olha assim e fala, pô, mano, esse cara é doido. O que esse cara tá fazendo? Não entende nada, não sabe o potencial que tem dentro de si, porque não tem o autoconhecimento, né? De como lidar consigo mesmo e com a própria mente. Você falou das crenças aí, que é construída ao longo da vida, da família, dos ambientes. Vamos tocar no assunto aqui? Bora, isso é importante. Sobre isso, cara. Tipo assim,
ambiência. Qual o impacto disso na vida de uma pessoa, do seu ponto de vista? Um exemplo de um cara que é CLT e quer se tornar um empresário. Se ele estiver no ambiente errado, qual que é o impacto? Cara, dificilmente ele vai romper. Por quê? Porque a cada ideia que ele tem, é natural que nós contamos para as outras pessoas. E as pessoas que estão ali, por não pensarem como ele pensa, que é exatamente aquilo que você falou, por não enxergarem aquilo que ele enxerga, e por terem medos, terem receios, terem crenças diferentes disso, elas vão procurar fazer através de um sistema de proteção, porque elas não acreditam em si mesmas, porque elas não acreditam que elas conseguem, e você parece com elas, você anda junto com elas, você é igual a elas. Você também não vai conseguir, você tá louco, continua aqui. Fica perto, continua, faz do mesmo jeito, tá dando certo, por que você vai fazer outra coisa? Não Fica sai aqui, daqui. que é assim, fica aqui, tá quentinho. É natural, cara, é natural. Se você quer ir para um objetivo X, você decide empreender, você precisa começar a andar em ambientes com pessoas que estão empreendendo. Top. Porque senão vai ser um baita de um desafio. Por que eu me mantive na Rinodê por um tempo, mesmo não dando certo, e tendo patrocinadores negativos para eu sair fora? Porque eu estava sempre envolvido em eventos da empresa. Sim. Lá rolava muito, cara. Cara, toda semana, era 2, 3 vezes por semana eu estava envolvido. E aí era aquele evento, aquela emoção, gente conseguindo e não sei o quê, todo mundo falando aquele assunto em grupos, participando de reuniões. Isso faz você estar envolvido com isso o tempo inteiro. Então, mesmo que alguém esteja falando de forma negativa do outro lado, você consegue se manter. Mas entenda, eu tinha um ambiente que me proporcionava esse equilíbrio. Quando você decide empreender, é necessário que você selecione as pessoas que andam perto de você. Sim. É necessário. Infelizmente. Né? Se fosse fácil, né, qualquer um faria. Sim. Mas não é. Então, hoje eu vejo que a maioria das pessoas que nós nos rodeamos são empreendedores. Porque falam de coisas em comum. Falam de pontos em comum, falam de negócios, falam de diversas coisas que têm a ver com empreender. Né? Pessoas que não estão voltadas para isso, naturalmente elas nem se conectam mais, porque os assuntos não batem. Então elas acabam se afastando sozinhas. Uhum. Entende? Mas no começo, você precisa se blindar disso. Você precisa procurar gente, grupos, palestras, treinamentos. Se for só pelo YouTube, vai só pelo YouTube mesmo. Mas que te façam conseguir criar força. Sim. Para que você molde as suas crenças e você consiga acreditar o suficiente que vai dar certo na sua vida. Como que você fez no começo? Como que foi? Para empreender, você fala? Isso, porque com certeza você tinha uma ambiência, tinha um ambiente diferente antes de empreender. Como você fez quando você decidiu empreender em relação a essa questão? Cara, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu mergulho de cabeça. E eu sou muito radical em algumas coisas. Então, se eu decido cortar relacionamento porque tem que cortar e alguém falou pra mim que tem que cortar pra eu chegar onde eu tenho que chegar, eu vou e corto. E ponto. Caraca, Eduardo, mas isso é tão pesado, velho. É pesado mesmo, né, mano? Mas, tipo, pra mim é normal, é leve. Eu acho que quem olha de fora fala assim, porra, mano, é doido esse cara. Tem amigo meu que não me entende, né? Pô, o Eduardo sumiu, não tá mais aqui. Por que sumiu? Ah, mano, sumi porque eu tenho que ir pra um caminho que Deus me mostrou e eu tô seguindo essa parada. Eu lembro que quando eu tava lá na empresa, eu lia livro toda hora, todo dia na hora do meu almoço. Então eu tinha 1h20 de almoço, 20 minutos eu almoçava e 1 hora eu lia livros. E lá era um galpão grande que guardava os perfis de alumínio. E aí eu era o primeiro a acabar o almoço. Comia rapidinho, descia e já pegava o meu livro. Só que dava um sono, nego, na hora do almoço. O que eu fazia? Eu lia livro de pé. Então eu ficava no barracão andando pra lá e pra cá. O barracão de 15, 20 metros. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E nesse meio tempo a galera descia do almoço, ia lá pra poder dormir, pra fazer alguma coisa. E todo dia eles me vinham ali lendo o livro. Eu falava, ô mano, você é doido? Todo dia você faz isso? Eu tava tão focado no que eu queria fazer que o que eles estavam falando pra mim já não me importava mais. Então, a fonte que eu estava buscando ali, o livro, alimentava aquela minha necessidade e aquilo que eu precisava para poder mudar minha mentalidade. Eu sabia que eu tinha que blindar dali para frente, porque senão eles iam minar a minha mente. Legal que Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou na terra, ele fala o seguinte, que a palavra ela dá vida e tira a vida. E em um dos treinamentos que eu fui, alguém disse o seguinte, você tem que cuidar da sua mente como se ela fosse um jardim. Então você tem que colocar um guardião na porta do jardim e não deixar ninguém lançar sementes que venham trazer ervas daninhas pro seu jardim.
Porque isso vai prejudicar o teu jardim. Ele não vai ser mais o mesmo. Então eu coloquei isso na minha cabeça, cara. Então se eu ficar na roda daquelas pessoas ali que pensam pequeno vai prejudicar meu jardim, eu não vou lá. Se eu ficar assistindo televisão que vai minar minha cabeça e contaminar de ideias negativas e vai baixar minha energia, não vou assistir. Eu paro de assistir televisão. Se eu for conversar com gente muito negativa, pessimista, vai me influenciar, eu não vou conversar com aquele cara porque ele é muito negativo e pessimista. Então eu pensava assim, entendeu? Então, para eu poder plantar boas sementes, eu tenho que ler livros, eu vou ler livros todos os dias. Eu tenho que ir para os treinamentos, eu vou nos treinamentos todos os dias. Eu tenho que ver vídeo no YouTube, eu vou ver vídeo no YouTube também. Eu tenho que ouvir alguma coisa boa, eu vou ouvir alguma coisa boa. Eu tenho que conversar com pessoas diferentes, eu vou atrás dessas pessoas. Então estava definido. Eu tinha que fazer isso para poder me livrar daquilo que eu vinha carregando há muito tempo. É louco, né? Decisão. É louco. Eu sou bem radical assim também, em diversos pontos. Eu já até te falei isso, né? Que ou é 8 ou 80. Em alguns pontos eu tô me equilibrando, né? E pra mim também é bem similar esse ponto aí. Lógico, tem algumas amizades que a gente vai administrando, mas, cara, até alguns exemplos, né? É legal trazer alguns exemplos pro pessoal que tá assistindo aqui em relação a isso. Um exemplo dentro do mercado imobiliário. Cara, o mercado imobiliário, quando eu tava só como corretor, era muito doido isso. Eu chegava nos plantões de vendas, tava aquela aura negativa, assim. Parecia que tava até escuro lá A dentro. nuvem pesada. Olhava pra aquilo e falava, caraca, velho. Que é isso? Eu entrava feliz, porque eu sou assim, eu começo meu dia sempre cantando e tal, pulando, dançando. Vou pra academia, vou correr, eu começo Dá uma assim, palhinha todo aí dia. pra gente ouvir você cantar aí, pô. Aí, canta no louvor em casa, canta no louvor em casa. Tudo bem, mas a gente quer te ouvir Mas é cantar. só dublando. Sacanagem, né, velho? Tá de brincadeira. Até quebrou o foco do negócio. Você até que eu ia falar, velho. Esqueci não, brincadeira. E aí eu entrava, cara, nesses ambientes e eu via, eu já dava treinamentos, tinha dado treinamentos antes, eu já tinha trabalhado como coach, enfim, já tava nessa área de desenvolvimento pessoal. Então era fácil de eu olhar e ver o ambiente. Eu via as pessoas chegavam assim, primeiro eu tava lendo um jornal lá. Nossa, ó, olha, morreu tantas pessoas ontem. E não sei o que tá difícil. Aí virava a página. Putz, olha a economia como é que tá. Meu Deus do céu. Olha, se entrar esse aqui agora, vai acontecer isso, aquilo outro. O que vai ser da gente? E não sei o que. Começava assim, eu olhava pro outro, tava lá, daquele jeito, com aquela energia. Nossa, não vendi nada esse mês. E o que eu vou fazer? Que não sei o que. Aí o outro, nossa, aqui não vende nada. Nossa, que produto ruim. Que não sei o que. Papapá. Era só esses assuntos. Já me deu um trem aqui, ó. Só de vocês falar isso aí, já imaginei esse ambiente. Era só isso, mano. Era só isso. Aí você entrava, eu olhava assim e falava, vixe, esse pessoal aí não dá pra conversar 2 minutos. Eu já me blindava, não conversava nem 2 minutos com o pessoal. Era rápido. É isso. E quando vinha, eu já pegava, batia de frente e falava ao contrário, sempre. Porque a pessoa negativa, você tem que pegar o código ao contrário. Pega essa. Se ele falou pra você que o mercado não tá bom, você fala, opa, peraí, não tá bom pra quem? Se não tá bom pra você, deixa eu dar uma olhada pra trás. Deixa eu ver se tem alguém que tá indo bem nesse mercado. Vou achar quem tá indo bem e vou pra lá. Você fica aí sozinho. Tchau. E eu sempre fiz isso, cara. Eu sempre me blindei. Isso aqui eu estou falando no mercado imobiliário. Eu falo, hoje, sempre que eu contrato um corretor, eu falo isso. Eu falo, cara, é o seguinte, ó. O mercado imobiliário tem muita gente que tá se dando mal. Tem muita gente que não tá nem sobrevivendo. Tem gente que tá sobrevivendo, tem gente que tá vivendo e tem gente que tá voando. A pergunta é, quem você vai ser nessa? Toma. Eu falei, é simples, cara. Quem você vai modelar? Pra quem você vai olhar? Você vai olhar pra quem tá lá afundado, pra quem tá ali passando aperto ou pra quem tá voando? É você que escolhe. Quem você vai modelar os comportamentos? Quem você vai escutar? Quem você vai atrás? Quem você vai ficar junto Quem é a sua referência? Quem é a sua referência? Se você quiser a referência de gente que não tá dando certo, é fácil, é só você ficar ali, ó. É quentinho, gostosinho, todo mundo reclama, todo mundo não tá, todo mundo na merda, mas tá todo mundo falando a mesma concorda com coisa. você, bate nas suas costas. Agora, se você for ali, os caras vão te incomodar, porque eles vão falar coisas que vão mexer com você. Só que se você quiser, o negócio vai rolar. Entende? Vai acontecer. Então, é bem isso, cara. Se você tem que escolher qual a roda que você quer sentar. Essa é a realidade. Top. Escolha as rodas que você quer sentar, que assim vai ser mais fácil pra você. Quando eu falei assim, tipo, de ser radical em cortar, eu tenho uma métrica. E é sempre relacionado ao meu propósito. Porque é o que me move. Ele é muito importante pra mim, cara. Fala sobre legado. Não é sobre grana, não é sobre herança, é sobre legado. Eu vi alguém falando que herança é o que você deixa pra alguém. Legado é o que você deixa em alguém.
Então, pra mim, isso é muito forte. Eu sempre digo, e sempre falei pra amigos muito próximos, não sei se eu já falei pra você, que a minha vontade é que depois que eu morrer, a minha voz continue falando. E a minha voz vai continuar falando através desse podcast que vai ficar gravado, através dos livros que eu vou escrever e tô escrevendo, através dos vídeos que eu gravo, através das pessoas que um dia passaram na minha vida. E eu tenho uma espécie de um mantra, vai. Todo mundo que chega até mim tem que sair de perto de mim diferente. Uns que não corriam começam a correr. Verdade, Foi direto verdade. aqui, pessoal, pro Estevão. Verdade. Não gostava de correr, não. Então, de alguma forma, eu quero marcar o coração dessas pessoas. Porque quando eu partir, e eu vou partir um dia, vai ficar a lembrança nessas pessoas. E talvez alguma coisa que eu ensinei pra alguém vai ser uma semente que vai passar pro filho dele, pro outro filho. Então existe essa possibilidade. Então quando eu tomo medidas radicais, eu coloco em comparação essa pequena coisa aqui, que talvez até é importante. Talvez tem pessoas que são boas, são legais, mas não estão indo pro mesmo propósito. Mas se eu continuar frequentando, se eu continuar junto, vão me atrapalhar a alcançar isso. E a minha vida é sobre isso. Então eu uso esse critério. Não é simples assim, não quero mais. É doído. É uma escolha difícil. É. Mas eu vou e tomo essa decisão. Porque tomar decisões poderosas e inteligentes é pra gente grande. E a gente não é mais menino. A gente não é mais moleque. Hoje a gente tem que tomar decisões importantes. Então eu acredito muito nisso. Inclusive aqui, pra gente poder ir caminhando pro fim, a palavra decisão é o seguinte. De significa origem. Cisão significa cortar. Então quem decide, corta na origem. Se você decide empreender, que nem você falou, e não vai voltar mais atrás, é porque você tomou uma decisão poderosa. Você não volta nunca mais. Isso é uma decisão, cara. Aconteça o que acontecer. Se você quer matar uma árvore, não dá pra matar ela cortando no tronco. Você tem que arrancar na raiz. Aí ela morre. Então tem momentos que tem que tomar esse tipo de decisão. Porque tem algo maior. Então deixa coisas menores pra alcançar algo maiores. Isso me dá força pra tomar decisões difíceis assim, mano. É isso aí. Foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. É por isso que eu te perguntei, né? Falei, cara, mas é pesado isso. É pesado. É, justamente É por conta doído. dessa. E não é fácil, cara, tomar essa decisão. Porém, quem sabe pra onde tá indo, quem sabe pra que foi chamado, vai ter que tomar essa decisão. Não tem jeito, né? E é até um ponto que eu quero compartilhar aqui. Hoje é louco, né? As pessoas olham e falam assim: caraca, putz, mas eu quero ser assim também. Eu vejo muitas vezes as pessoas entrando no mercado imobiliário e falam assim: nossa, eu vou inspirar em você, vou inspirar naquele ali e eu vou conseguir também. E eu falo, cara, isso aí, vai lá, Bora. na fé, bora. E aí a pessoa fica assim: nossa, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho isso. Eu falei, cara, o começo é assim, mano. Quando eu comecei, eu falo, as pessoas às vezes não acreditam. Quando eu comecei, eu ficava negociando comigo mesmo horas pra fazer uma ligação. Eu Caramba. tremia, eu gaguejava, eu tinha medo. Eu falava, ficava na minha cabeça, putz, mas o que a pessoa vai pensar? Nossa, se a pessoa desligar na minha cara, nossa, mas isso não sei o quê, mas nossa, vou incomodar, mas não sei o quê. Eu ficava com todos esses diálogos que os corretores que estão começando, os vendedores que estão começando, têm hoje. Que o empreendedor que precisa vender, empreendedor precisa vender, grava isso. Empreendedor que não vende, quebra. Empreendedor que vende demais e não tem gestão também quebra. Toma. Mas empreendedor que não vende, quebra. No começo eu era desse jeito, velho. Eu fui rompendo isso. Eu rompendo os meus medos. Mesmo com muito medo, eu fui fazendo. Mesmo fazendo errado, eu fui fazendo e fui ajustando, fui adaptando, fui ajustando. Hoje, pra mim, eu falo, o pessoal fala assim, nossa, mas fala parece ser fácil. Mas eu passei por todo esse processo e você tem que passar também. Eu só estou procurando encurtar ele pra você de alguma forma, mas a dor vai ser necessário passar. É Né? importante, né? Uma criança, ela não nasce correndo, ela não nasce andando. Ela vai ter que cair algumas vezes. Mesmo que alguém esteja instruindo e incentivando, ela vai cair. Não tem jeito, entende? Então vocês que estão aqui, que estão começando a empreender, que querem empreender e não começaram ainda, ou vocês que estão no caminho já, cara, continua, que vale a pena. Mas tome a decisão, é o que o Eduardo falou, tome a decisão. Decida e vá, mas decida que você não vai voltar atrás. Se você já começa pensando em, se não der certo, eu vou voltar pra trás, já era, nem começa, nem entra o jogo. Não tá Você já decidido perdeu. ainda. Nem Já entra que perdeu. você já perdeu. Então, decida, independente de qualquer coisa. O único que pode me parar é Deus. O resto eu vou passar por cima. Top. Né? Então, se não for assim, cara, as coisas não vão. Cara, né? o papo fluiu, foi da hora. Putz, nem vi a hora passar, velho. O tempo voou. A gente vai finalizar. Mas, nosso primeiro episódio, né? É. E, cara, eu queria que você falasse qual foi o maior insight hoje pra você. Cara, o maior insight hoje.
Foi, na verdade, um rompimento, cara. Foi um rompimento. É um novo momento. Um novo momento. Nós já fizemos tantas coisas. Palestramos, demos treinamentos, abrimos empresa, estamos começando um negócio novo de novo. Todas as vezes que você começar um negócio novo, vai ter desafios. Independente do que você já passou, todas as vezes vai ter desafios, você vai ter frio na barriga, mas continue. Acho que coragem de fazer algo novo, coragem de sempre recomeçar, de ter essa insatisfação de você querer fazer algo diferente para impactar outras pessoas é o insight de hoje. Doideira, né, mano? Bom, pra mim o insight de hoje é empilhamento de resultados. E que quando der errado é só um resultado. Então, olhando hoje pro podcast, esse é o primeiro. Daqui a um tempo vamos ter, sei lá, 1000. O episódio de número 1000. Eu vou olhar pro primeiro e falar, puta, mano, que bosta. Fala isso não, velho, no final. Nossa, mano. Mas aí eu vou olhar e falar, pô, eu aprendi com o primeiro. Eu aprendi com o segundo. Isso aí. Com o terceiro. E que, tipo, a gente não deve ficar conformado. E a gente sempre tem a capacidade de aprender cada vez mais. Cada vez mais. Então é ficar satisfeito. Satisfeito e aprender com cada passo. Pra mim isso aí foi top. E olhando pra tua história, o empilhamento de resultados. Caraca, que top. Vamos que vamos. Eu peguei a coragem da sua. É top. Maluco. Então a gente cresceu junto hoje. É top, gente. É isso aí. BraboCast. Pra você que está acompanhando aí. Top. Que você se torne um brabo também. Brabo. Na vida, um brabo nos negócios, um brabo em tudo que você for fazer. Que você não seja mais qualquer um. Que você pegue as coisas e vá em frente e faça as coisas acontecer. Com coragem, empire seus resultados. É isso aí. E a expressão brabo é de brabo. Nossa, que cara brabo, velho. Tá maluco. Nossa, de onde ele tirou essa? Gente, é isso aí. Obrigado por ter acompanhado a gente aí. Foi o primeiro. Eu acredito que é o primeiro de muitos. Foi muito top. Foi top demais. Pra mim foi muito demais. top. Aprendi muito. Foi um assunto muito bacana. E continue acompanhando a gente aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai mudar a tua vida aí. Você quer empreender, você que já empreende. Vai ser bacana. Você vai aprender muitos insights sobre mentalidade, vai aprender sobre negócio, sobre vendas. A gente vai trazer uma galera forte aqui, né, Estevão? Isso aí. Pra poder compartilhar mais assuntos. E se inscreve no canal, cara. Tem que se inscrever no canal. Se inscreve aí, tem um botãozinho embaixo, clica, se inscreve no canal. Deixa um comentário, amigo. Deixa comentário, isso é bom. Gente, compartilha no grupo da família e o podcast cresce e os negrão ficam felizes. Valeu? Pra terminar, vou falar igual meu filho. Meu filho canta uma musiquinha de um Qual canal que é? que ele assiste, né? Olha, vai dar uma palhinha agora, hein, manda? Se inscreve no canal pra ficar legal. Putz! Valeu, gente. Isso aí, gente. Valeu. Abraço, tchau.